Abra o seu coração que agora eu vou contar uma história da cultura popular. Abra o seu coração que agora eu vou contar uma história da cultura popular. 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 Essa é uma história da cultura popular. E qualquer manifestação da cultura popular que exista hoje, ela vive porque antes de nós vieram eles, os nossos ancestrais. Eles mantiveram essas brincadeiras populares através do tempo, por motivos em parte compreendidos pelo seu intelecto, mas em grande parte pela força do seu sentimento, pela energia do coração. Toda a honra aos mestres da cultura popular. Essa é uma história de boi, o Boi Bumbá. É uma história das histórias de Boi Bumbá. Em 1951, o autor paraense Bruno de Menezes escreveu um livro chamado Boi Bumbá Alto Popular. Entre o finalzinho da década de 40 e o início da década de 50, Bruno viu na rua as manifestações de Boi Bumbá de Belém e nesse livro ele descreveu. Eu li e agora eu vou recontar. O Boi Bumbá inicia sua trama apresentando os seus personagens: o boi, o amo, os vaqueiros, os índios da maloca e o casal Pai Francisco e Catirina. Depois disso, o boi saía às ruas. Às vezes ia encontrar o boi contrário, que era um outro boi de um outro bairro. Às vezes iam visitar os padrinhos. E aí vocês vão me perguntar, e boi tem padrinho? O Boi Bumbá tem. O padrinho é aquele que convida o boi para ir visitar a sua casa. Mas não é de qualquer jeito não, é com festa, comida, bebida, a casa toda enfeitada, repleta de convidados para esperar o boi. No meio daquela festaiada toda, em um determinado momento, em homenagem ao padrinho, iria acontecer a matança do boi. É que a Catirina está grávida e ela deseja comer a língua do boi. E existia uma crença que a mulher grávida que não comesse aquilo que estava desejando, morria a criança. Então o pai Francisco teve que escolher: ou morria o filho dele ou o boi. Quem é que vai morrer? É o boi. Então eles começam a cercar o boi, tentando uma maneira de acertar. Num determinado momento, o pai Francisco acerta a carga de chumbo no boi. Aqui é um momento que pede grande compreensão, porque a morte do boi nesse alto não é somente uma morte, não. Chico não somente mata o boi, como o divide com toda a vizinhança. Aqui, o boi não é somente aquela carne. O boi, num ritual, é transformado num tótem, onde aqueles que se alimentam daquilo que ele é se tornam fortes como ele. Aqui cessam o luto e a dor. O boi, feito um tótem, passa a ter um sentido de proteção. E Pai Francisco distribui a carne fazendo pilhéria, fazendo piada. Quando ele está crente da sua impunidade, eis que aparece o amo e quer saber quem foi o matador. Quem matou meu boi? E quem foi? Pai Francisco. Uma sequência de situações acontecem até que Chico, quando percebe que está encurralado, que não tem mais para onde fugir, ele resolve se entregar. Mas não vai de qualquer jeito, não. Como é, seu Chico? Só se for no som do samba. Só se for no som do samba. Batuque. Batuque. Bem gostoso.
bem gostoso. Requebrado. Requebrado. Chico aceita ser preso, mas ele vai, mano, só se ele for se agarrando, se acabando de dançar, agarrado com a Catirina. Chico, preso, só tem uma solução. Ou ele ressuscita esse boi, ou vai acabar os seus dias numa prisão. Várias tentativas para ressuscitar o boi. Chama o médico, o doutor, mas quem dá a solução é Palma Negro. É aquele que é doutor, mas também é curador. Ele explica, a receita é dar uns determinados espirros em umas partes do boi. A última delas é assim no final do rabicho, né? No fiofó. Chico dá os espirros até que e o boi volta à vida. Todos festejam. E a noite segue afora com o boi brincando. Só voltam para casa quando o dia vai amanhecendo. As barras matinais se avermelhando e todos cansados, mas voltam felizes para casa levando o seu boi de estimação. Lá vem a aurora, lá vem o dia, lá vem a prenda que nós queria. A prenda que nós queria é esse presente de aprender, para que a gente possa olhar, mas também ver que tudo à nossa volta contém imenso saber. O homem faz cultura para se fortalecer. O homem faz cultura porque quer sobreviver. Lá vem a aurora, lá vem o dia, lá vem a prenda que nós queríamos.